Acabou agora, o Palmeiras conseguiu ser derrotado pro Fluminense. O Palmeiras não tá jogando bola nenhuma e está implorando pro Flamengo tomar essa liderança do Campeonato Brasileiro. Pela primeira vez depois de muito tempo, o Flamengo depende apenas de si para chutar o Palmeiras desse primeiro lugar. E nunca esteve tão fácil. O Palmeiras não joga absolutamente nada. O Palmeiras está patinando há muito tempo e o Palmeiras conseguiu perder pro Fluminense com gol no último minuto do jogo. O Germancano fez o gol, foi o primeiro gol do Cano na temporada. E o Palmeiras conseguiu perder pro Fluminense, que vinha de crise, tinha recém-trocado, nem trocou de técnico na verdade, demitiram o Zubeldia, Fluminense com treinador interino no Maracanã, torcida aí com protestos contra o Hulk, contra a má atuação do time, contra a diretoria, e ainda assim venceram o Palmeiras. Palmeiras que já tinha se complicado na Libertadores em casa, contra o Cerro Porteño, agora no Campeonato Brasileiro estão dando de bandeja essa primeira colocação pro Flamengo. Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês, porque é o seguinte, meus amigos, Fluminense comemorando aqui, ó, time com direito a time de guerreiros, gols de Hulk, Kevin Serna e Germancano. 3-2 o Fluminense derrota o Palmeiras no Brasileiro. E aqui, só pra vocês entenderem do que eu tô falando, o Palmeiras já tá pelo menos umas 3 partidas patinando, tá? Porque, na verdade, 4, né? Eles perdem pro Fortaleza na Copa do Brasil, só que eles já tinham vencido a partida de ida por mais gols, passaram, só que jogaram muito mal. Contra o Internacional, 0-0. Contra o Cerro Porteño na Libertadores, partida em casa para vencer, sair na frente, eles empatam. E agora contra o Fluminense, o Palmeiras consegue perder novamente, 3-2 com gol no último minuto de jogo do Germancano. E aí, rapaziada, a gente vendo aqui a tabela do Campeonato Brasileiro, nós temos o seguinte cenário. O Palmeiras tem 23 jogos e 48 pontos. O Flamengo, que tá na cola, tem 2 jogos a menos, joga amanhã contra o Mirassol, inclusive, e o Flamengo tem 42 pontos. Se a gente colocar aqui na ponta do lápis o Flamengo com esses 2 jogos atrasados, né? Tem o de amanhã e tem uma partida atrasada do primeiro turno. O Flamengo chega aos 48 pontos do Palmeiras. E se a gente olhar o saldo de gols, ele já é igual agora. Ou seja, ambos têm 21 gols positivos de saldo. O Flamengo, ganhando os 2 jogos, naturalmente teria mais saldo que o Palmeiras. Então o Flamengo seria líder novamente. E ainda a gente pode levar em consideração que vai haver o confronto direto no segundo turno. O Flamengo e o Palmeiras vão jogar lá em São Paulo, lá no estádio deles, mas vai ter um confronto direto. Então o Flamengo tem total possibilidade de até abrir uma margem de 3 pontos pro Palmeiras, se caso vencer eles lá. Mas falando de um passo por vez, o Flamengo já tá na cola e depende apenas de si para ser líder do Campeonato Brasileiro. O Flamengo vencendo amanhã vai para 45 pontos, a diferença cai para 3. E jogando essa partida atrasada, vencendo o Flamengo consegue alcançar o Palmeiras. E repito, passam eles no saldo de gols. O Palmeiras está patinando, meus amigos. A verdade é que o Palmeiras não joga bem há muito tempo. O time do Palmeiras, pelo nível técnico que tem, pela qualidade que tem, deveria estar jogando muito melhor mesmo. Parece que o teto do Abel Ferreira bateu ali. Não me parece que ele consegue extrair mais desse time. As escalações, o estilo de jogo do Palmeiras não convence nem a própria torcida do Palmeiras, que eles mesmos cobram a diretoria, o treinador, pelas atuações ruins, mesmo quando o Palmeiras vence. É um futebol pragmático, é um futebol um pouco menos convincente, é bastante eficiente. Agora nem tanto, mas já foi muito mais eficiente. E agora, o Palmeiras dando aí de bandeja esse Campeonato Brasileiro pro Flamengo. Repito, o Palmeiras tinha empatado com o Internacional, o Palmeiras tropeça no jogo contra o Fluminense agora, o Palmeiras continua o tempo todo patinando. O Palmeiras, eles estão contando com a sorte, a verdade é essa. Se o Flamengo parar de oscilar, ou oscilar menos do que andou oscilando aí, o Flamengo já tinha tomado essa liderança. Se o Flamengo tivesse feito o dever de casa contra o São Paulo, e não tivesse feito aquele jogo ruim contra o Inter lá no Sul, já tinha passado agora. Então o Flamengo ainda tem mais 2 chances para passar o Palmeiras. O jogo de amanhã contra o Mirassol, que ganha um peso ainda mais importante do que já tinha, né? E o jogo atrasado do primeiro turno. Contra o Mirassol amanhã é o seguinte: o Flamengo talvez tenha que mexer um pouco o time. O próprio Bruno Henrique sentiu lá no Mineirão uma pegada que ele teve no tornozelo. O Flamengo vai ter que rodar esse elenco. Só que o Flamengo precisa ganhar do Mirassol, mesmo com essa proximidade do jogo contra o Cruzeiro. Então é fundamental a partida de amanhã para seguir na cola do Palmeiras. Se o Flamengo vence amanhã, só fica a 3 pontos do líder. E com esse jogo atrasado. Então, assim, o Campeonato Brasileiro começa a se desenhar muito melhor pro Flamengo agora, coisa que antes a gente via com uma certa distância, né? Se imaginava que o Palmeiras pudesse colocar uma margem de 9 pontos pro Flamengo, 10 pontos, 7. Agora ela pode cair para 3. E dependendo, pode ir para 0, com o Flamengo tomando essa liderança com esse jogo atrasado. Melhor dos cenários possíveis, o Fluminense conseguiu reagir até mesmo de maneira inexplicável, tá? Porque, repito, sem treinador, técnico interino, com protesto da torcida contra a diretoria, contra o Hulk, que estava jogando mal, o Cano, que não tinha feito um gol na temporada, faz, e o Fluminense vence, conseguiu vencer o Palmeiras. Então, assim, são coisas inexplicáveis do futebol. O campeonato começa a se desenhar muito bem pro Flamengo,
Então, assim, hoje a gente pode falar tranquilamente que o Flamengo só depende de si para ser campeão brasileiro. É essa a conta. Só depende apenas de si. 6 pontos de diferença pro Palmeiras, amanhã pode cair para 3 e depois pode cair para 0, com o Flamengo passando a liderança. Muito obrigado, Flusão, que resultado espetacular. O Fluminense aí conseguindo dar uma oxigenada no campeonato e de quebra ajuda o Flamengo. Palmeiras na próxima rodada pega o Vasco. É um time que a gente sabe das fragilidades que o Vasco tem, mas também o Vasco nos últimos jogos aí tem sofrido poucos gols, tem feito jogos aí bem equilibrados, né, na Copa Sul-Americana, no Brasileiro. Quem sabe o Vasco arranca um empatezinho do Palmeiras, né, mas aí são problema deles. A gente aqui agora, como eu falei, Flamengo passa a depender apenas de si no campeonato, mesmo com 6 pontos atrás do Palmeiras. Coisa linda, tá? Melhor dos cenários possíveis e que amanhã o Flamengo faça o seu dever de casa. O Flamengo vencendo amanhã, tudo em ordem, o Flamengo se aproximando perigosamente do Palmeiras para tomar essa liderança deles. Os amigos, se vocês ficaram até aqui, like no vídeo, comenta que vocês curtiram essa vitória do Fluminense hoje. Agradeça o seu amigo tricolor que, pô, com certeza tá feliz com o resultado e de quebra ainda ajudou a gente, né? Mas, rapaziada, é isso. Saudações rubro-negras. Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Se inscreva aqui para chegar aos 2.000 inscritos e a gente se vê logo mais, fechou? Eu sou o Gabriel, seu Papo Boleiro. Todo dia a gente fala de futebol por aqui.